Então, hoje a gente está começando uma das áreas de influência, né, que é a área de governo. Semana passada a gente deu uma introdução sobre essas áreas de influência. É interessante, né, que estudando essa área de governo, né, tem tanta coisa para falar, né? Não tenho a pretensão de conseguir resumir o supra-sumo, né? Mas eu acho que assim, a abordagem da Landa Cope, né, é interessante. Eu não concordo 100% com tudo que ela fala, tá? Mas ela tem uma visão assim, bem interessante e eu acho que assim, o exemplo que ela usa é um exemplo muito bom. O livro que a gente se baseia é o template do Velho Testamento, né? Que está alicerçado naquilo que é o início, né? Principalmente das instituições, das áreas, etc. Então, por exemplo, uma das áreas que Deus criou foi o governo, né? Deus criou o governo. Aliás, ele é um rei, né? E como rei, é um rei que governa, né? Governa o universo. Então, ele criou o sistema de governo. E a primeira vez que houve um governo civil passado por Deus foi no Antigo Testamento, né? Então acho que o exemplo dela é um exemplo muito bom, porque toda vez que Deus começa algo, a primeira vez que a gente vê algo, né, na Bíblia, marca ali um parâmetro assim bastante significativo e importante para toda vez que aquela mesma situação, como unção, por exemplo, a gente vai ver isso, se repete, né? Há toda uma caracterização daquilo que aconteceu da primeira vez, tá certo? Uma referência daquilo que aconteceu a primeira vez. Então, nas áreas de influência, a gente vai começar por governo, né? E eu estava falando que estudando essas áreas de governo, como o inimigo, né, ele tem utilizado de estratégias muito semelhantes, para tentar destruir, roubar, matar e destruir de dentro para fora. É bem interessante. Como assim, depois que você começa a entrar nisso, e você vê que, cara, tem tanta coisa realizada, tem tanta coisa feita, tanta coisa que o inimigo está fazendo, você começa a perceber tanta coisa, e você fala, meu Deus, né? Na educação, no governo, na família, na religião, na economia. É impressionante, impressionante. Então, uma pergunta que eu queria fazer, antes da gente começar, quem acha aqui que religião e governo, política não se misturam? Levanta a mão, por favor. Alguém acha? Ninguém acha? Amém. Todo mundo acha que se mistura. Eu também acho. Porque se mistura mesmo. E se mistura pelo mundo todo. Onde se criou isso, né? Porque o Islã, religião e política. Budismo, hinduísmo e assim vai. O comunismo é uma religião onde o Estado é Deus. Mas quando você fala de Deus, na verdade é uma guerra, né? Há uma guerra contra Deus. Tudo que se levanta a favor de Deus. Tudo que se levanta em nome de Deus. Amém? Então, se você fala de Jesus, não pode misturar. Religião e política não se misturam. Mas se misturam pelo mundo todo. E ninguém fala nada. Ninguém tem problema com isso. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Amém? Então o governo está sobre os ombros de Jesus. Romanos 13,6 diz: e por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Então a gente vai olhar algumas partes da Bíblia, né, sobre setores da sociedade, né, e como é que a gente deve se posicionar estando do lado de dentro do reino. Eu acho que o grande problema do cristão é que ele se posiciona do lado de fora do reino. Você vê que as nossas músicas são deixa o céu descer,
Como assim deixa o céu descer? Se Deus habita em nós. E aonde Deus vai, o céu vai. As músicas, por exemplo, que a gente canta, né, a cultura, né, cristã, Espírito Santo vem. Se o senhor ficar só mais um pouquinho, eu escuto tanto às vezes, eu tenho... A pior coisa é essa ideia de que nós vamos morar nas nuvens e que não tem um compromisso nenhum com esse planeta. Mas é isso. Então, como é que chegamos nisso? Porque não foi assim que nasceu a igreja, amém? Não foi assim que nasceu a igreja. Então foi modificado através de um espírito que tenta modificar a origem das coisas. E aí enfraquecer e parar realmente, porque se a igreja souber o poder que ela tem, ela vai saber o que ela pode fazer, o posicionamento que ela pode ter. Então, assim, a prática, né, do reino de Deus, né, assim, muito importante isso, gente. Quando você olha para uma esfera da sociedade, do lado de dentro do reino, a prática da sua vida, de dentro do reino, vai gerar frutos naturalmente. Naturalmente. Então o exercício que a gente estava fazendo aqui era o quê? De dentro do reino, através dos olhos do rei, a gente está tentando ver o que o rei está fazendo, o que o rei está falando. Então a gente, por exemplo, a gente traduz músicas, né? Mas isso é o que Deus, ou os anjos, ou alguém está cantando para Deus em algum lugar, que Deus quer que ele cante. Mas o que ele está cantando sobre a nossa nação? O que ele está cantando para nós? Ou o que ele quer que essa nação cante para ele? Perguntar para ele. Não só copiar a música. Eu gosto das músicas, não tem problema com isso. Mas acho que é tanto mais do que isso. E quando a gente pensa nas áreas de influência, o reino está em nós, ele não está numa pessoa, né? Na verdade, o que a gente está falando é como é que Deus se revela a uma determinada estrutura na sociedade. E a gente tem que começar como governo, claro. Primeira esfera é governo. Por quê? Porque ele é um rei. Amém? E o rei define autoridade. O rei é soberano. Agora, como é que esse reino é governado, né? A primeira coisa que a gente tem que saber sobre uma nação é quem faz o quê? Quem tem autoridade para fazer o quê, quando e onde? Para a gente definir uma cultura, a gente tem que saber quem está com poder. Durante tanto tempo, a gente teve um poder populista. Foi do Getúlio Vargas. As escolas, cada uma era de um jeito. Até que Getúlio Vargas pegou e falou, não, o Estado é que vai educar essas crianças. O Estado é que vai dizer o que elas têm que pensar. Aí depois a gente teve um período de ditadura. Depois a gente teve bastante tempo de comunismo. E a gente vê, quando uma dessas ideologias está no poder, a gente vê o quanto o povo é impactado, o quanto a sociedade é impactada. Então, para você entender uma cultura, a gente tem que entender onde é que está a fonte de poder, porque de lá vai sair as diretrizes para a cultura. É de lá que vai sair. Então, a gente tem que saber no governo civil quem tem autoridade para fazer o quê, quando e onde. Se a gente não responde essas questões, como é que a gente vai entender as leis? Quando você não tem a resposta para isso, das duas uma. Ou você tem tiranismo, ou você tem anarquia. O que é o tiranismo? Todo o poder está numa pessoa. Todo o poder está no rei. O islamismo é assim. O comunismo é assim. Caminha para isso. Anarquia. Todo o poder está em mim. Isso é racionalismo. Então a nossa definição de governo civil é Deus governa. Deus tem que começar com Deus é um rei e ele governa. Ele é o rei dos reis. Ele criou todas as instituições. A gente não gosta desse nome instituição. Mas instituição
ele criou conceitos de família, de governo, ele criou, não os que a gente conhece, mas ele criou o conceito de todas essas coisas. A gente não gosta dessa palavra instituição, né? Mas instituição, ela no dicionário, ela quer dizer também o que foi criado. E ele criou todas essas coisas. Criou todas essas instituições. De onde vem a autoridade do governo civil, né? Tem uma resposta bíblica para isso. De onde vem a autoridade do governo civil? Porque Deus, toda religião sabe que Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem toda a autoridade. Qualquer religião sabe isso. Amém? Mas de onde vem? Do topo vem essa autoridade para a pessoa governar? Biblicamente falando, né, ela vem da base. Vem do povo. Tem sentido um novo bloco hoje no mundo. Assim, não é uma brincadeira, né? É uma coisa seríssima. A gente não para pensar, né? Mas qual foi a estrutura de fundação dos Estados Unidos? Liberdade. E baseado em quê? Baseado em Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo que dá liberdade. A Constituição Americana foi feita por muitos pastores. Metade dos que fizeram ali eram pastores, homens que letrados conheciam o mestre. Tanto é que eles têm uma Constituição Americana, a gente tem acho que 7. Ou 6. Que a nossa é adaptável. A deles é desse tamaninho. A nossa é gigante. Nós somos montes de leis com aplicação, talvez. E eles têm poucas leis com aplicação rígida. Porque está baseado na verdade. A nossa está baseada no jeitinho. Então, qual é o principal trabalho do governo? Justiça. O governo é responsável pela justiça. Justiça moral e justiça civil. A justiça moral é feita por Deus. E a justiça civil é a que a gente concorda, a que o povo concorda que seremos governados por. Não, mas Deus fez a lei civil. Eu sei. Mas Deus nos deu autoridade para desobedecer. De onde vem essa autoridade de desobedecer? Vem de Deus. Porque Ele acha que a liberdade, né? A gente pensa, puxa, poderia não ser assim, né? Talvez a gente não tivesse essa liberdade, talvez fosse melhor. Porque quem deu autoridade, quem permitiu que o homem pecasse? Deus permitiu que o homem pecasse. Ele deu uma autoridade para quebrar uma lei. Não é uma boa ideia, mas Deus acha que é uma excelente ideia. Não tem como você crescer sem liberdade de escolha, não tem como crescer. Amém? O que a Bíblia diz? Que a gente não deve pecar. O que não deve? Eu tenho permissão para fazer. Eu não devo, mas tenho permissão para fazer. Você não pode pecar. Nem que você queira, você consegue. É diferente. Mas a gente não falou ainda nada bíblico, né? Deus dá autoridade. Para quem? Quando e por quê? Quem tem o direito de fazer o quê? Por quê? Onde? E no governo civil tem uma tensão, né, entre indivíduo e direitos da comunidade. Ele não quer robôs. Ele quer que a gente aprenda a co-governar com ele. Então, qual é essa tensão? Eu acho que eu tenho direito disso, mas o seu direito termina quando a comunidade é impactada.
Mas antes de Deus criar o governo civil, porque Deus criou o governo civil, antes de Deus criar o governo civil, já existia governo civil. Por exemplo, o Egito era um governo civil muito bem organizado. Mas como é que era essa gestão desse governo civil? Está em Gênesis 6, 5, 8, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei e sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos seus olhos. Então existia governo antes, mas era um caos. Já existia governo antes de Deus criar o governo civil, já existia governo. Agora, o que o cristão acha? O cristão pensa, puxa, você cristão vai se misturar no governo? Como é que você vai continuar sendo um homem consagrado se misturando no governo? Sinceramente, um dia desse eu estava conversando com Deus e falei, Senhor, o que é isso das áreas de influência? O que o Senhor exatamente deseja? E aí ele falou comigo, porque eu estava falando com ele, eu falei, Senhor, o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de formar uma escola para a formação de políticos, mas o que é isso? Aí ele falou para mim, ele falou, Rodrigo, são missionários, não são políticos evangélicos, porque a gente sabe, né? Uma vez que o cara não tem a missão de levar o reino, o que ele faz é para ele mesmo. E a gente vê o que é a nossa bancada evangélica, né? É uma vergonha. Melhor que não fosse. Melhor que não fosse. A gente fica pensando, poxa, então quer dizer, será que se a gente tiver muitos filhos de Deus, será que é a solução? Se eles souberem quem são, se eles souberem qual é a sua missão, se eles souberem, forem enviados pelo Pai, e não oportunistas, que têm um rosto conhecido, mas se eles realmente tiverem uma missão, um foco, um alvo, um destino, um propósito, então isso vai fazer bastante diferença. Amém? Jesus sempre teve uma mensagem de salvação, mas ele sempre teve um entendimento sobre o governo. Sempre também uma mensagem de justiça. Quando a gente está pensando em governo, a gente está pensando em área legislativa, judiciário, executiva e, claro, também o exército, né? Os militares. Eu acho interessante, né, a história de Daniel e de Esther, muito interessante. José, eles serviram a governantes. Esses caras foram enviados. Você entende que tem uma diferença entre você ter uma oportunidade porque você é conhecido, porque a sua igreja está na televisão, ou porque você tem 5 rádios, 6 rádios, e aí todo mundo conhece você? É diferente entre alguém chegar para você e falar assim, olha, pô, cara, se você se candidatar, você tem 10 mil votos, 20 mil votos, 30 mil votos, fácil, molinho. E você vai ser vereador, deputado estadual, deputado federal, assim vai. E aí você começa lá, trabalho lá, fazer o quê? É diferente de você ser um Daniel, de você ser um Neemias, que vai reconstruir os muros da cidade. Diferente, cara, diferente. É diferente você ser enviado por Deus. É diferente você saber qual é o seu propósito. É diferente você ter a alegria de estar ali e você saber que você está no meio de uma guerra. Que a gente está no meio de uma guerra. Passivamente. Enquanto o inimigo trabalha dia e noite, dia e noite, dia e noite. Bombardeando as nossas crianças, mudando a origem, tentando mudar a origem das coisas, bombardeando a economia. Você vê, por exemplo, os ambientalistas, né? Eles descobriram uma forma de travar as empresas. Se ele controlar a energia, como é que você vai produzir? Não, mas a energia nuclear é muito perigosa. E aí os ambientalistas
Não, a energia nuclear é muito perigosa. Não, porque você precisa de uma energia barata. Não, a queima de gases, né? A queima de combustível e a queima de a energia a base de combustão está gerando o aquecimento global. Fóssil, está gerando aquecimento global. E agora, como é que eu faço para produzir? É uma forma do cara destravar. É uma forma de impedir a produção. De limitar, de você ficar no controle na mão de alguém. Burocratizar, dificultar. Educação. Imagina construir um hospital em 10 dias. Você construir um hospital em 10 dias, você tem que ser dono do governo para fazer isso. Os ambientalistas é impossível fazer isso. Não sai nem a primeira. Não, em 10 dias não sai nem o... vamos tentar fazer, nem a ideia de fazer, sai. Identidade do cara. Mas o que é não comer as iguarias? O que é não comer as iguarias? Eu não vou participar da corrupção, eu não vou participar disso, eu não vou participar daquilo. Eu tenho minha identidade, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu tenho temor a Deus. Amém? Então, eu sinto assim que o Senhor ele está desejando, né, levantar esses homens. Levantar homens que realmente saibam quem são, saibam qual é o seu propósito, saibam qual é o seu alvo e sejam influentes, realmente influentes, impactantes nessas áreas, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui em Deuteronômio 1, 9, 18. Desculpa, Deuteronômio 1, de 9 a 18. Você imagina que Moisés estava tentando botar ordem numa população que é maior do que São Paulo. Tamanho de Belo Horizonte, né? Só tem 5 cidades que são capitais do Brasil que são maiores do que essa população aqui. As outras todas as capitais são menores. Aí o sogro dele sugeriu o quê? Olha, ele olhou lá e falou, olha, esse sistema aí não vai funcionar. Então Moisés, né, Deus dá orientação a Moisés, ele forma o primeiro sistema de governo de Israel. 1, de 9 a 18. Então, o primeiro de qualquer coisa, como eu falei, é uma referência importante. Dali em diante, Deus vai usar aquilo como parâmetro, tá certo? Então, por exemplo, em Gênesis 28, 18 e 19, diz assim, então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. É a primeira vez que você vê a palavra unção, derramou azeite, tá certo? É a primeira vez, em Gênesis 28, dizendo, a primeira vez de alguma coisa. E o que ele fala em seguida desse derramou azeite? Ele fala o seguinte, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Então o derramar do azeite significa, ou melhor, o derramar do azeite está ligado à casa de Deus, que está ligado à porta do céu, que está ligado a presença do Senhor, que está ligado ao poder de Deus. Toda vez que a gente for ver azeite daqui para frente, é o poder de Deus com um propósito específico. E ungiu como rei, propósito específico. Então, voltando aqui ao primeiro modelo de governo civil estabelecido por Deus. Como eu falei para vocês, tinham outros modelos de governo. Tinha o modelo de governo do Egito, por exemplo, e tantos outros, né? E por que Deus deu orientações a Moisés para ele estabelecer um modelo de governo? Motivo muito simples e muito óbvio. Aquele sistema tribal já não funcionava mais para 2.600.000 pessoas. Não tinha como. Então a gente está falando de uma população gigante. O maior êxodo da história da humanidade. E aí Deuteronômio 1, 9, 18 diz assim, e no mesmo tempo eu vos falei dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado. E eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas, e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos,
experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefe sobre vós. Então vós me respondeste e disseste, bom é fazer o que tem falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores de vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos, e julguei justamente entre o homem e seu irmão, e entre estrangeiro, julguem justamente, entre estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, e ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Amém? Então, como o sistema tribal já não funcionava mais, Deus estava estabelecendo um parâmetro aqui de governo civil. Qual é a finalidade do governo? Ele diz aqui, em Deuteronômio 9:12, ele diz, no mesmo tempo eu vos falei dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos, o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado. E eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tenho falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, as vossas cargas e as vossas contendas? Então, um dos principais características aqui dessa passagem é o governo era para servir aquela população. O governo era para servir a população, proporcionando uma fonte confiável e objetiva de arbitragem e justiça. Aqui, o governo podia servir as necessidades tanto do pequeno como do grande. Autoridade do governo. Olha que interessante. Todo mundo entendeu isso, gente? Então, assim, a primeira vez que Deus estabelece um governo é para servir a população. Com justiça, com uma fonte confiável, né, e objetiva de arbitragem e justiça. Autoridade do governo vem da onde? Deuteronômio 1:13. Tomai-vos homens sábios, entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então, a quem foi dada a autoridade para escolher os líderes? A Moisés? A Arão? A Miriam? A quem foi dada a autoridade para escolher os líderes? Pelo que está escrito aqui. O povo. Tomai entre vós. Vocês decidem. Vocês escolham. Foi dado ao povo de Israel. Os ismos da vida, o comunismo, o islamismo e todos esses sistemas de governo, budismo, né, que também operam em cima do governo, eles não trabalham com fatos. Eles trabalham com mentiras. Eles não se baseiam em fatos. Eles se baseiam em mentiras. E essas mentiras estão em guerra contra Deus. Então, o povo manda? Não, não manda. O povo é só um elemento. É só alguém para ser manipulado. É só alguém para ser controlado. É só alguém para obedecer. Pagar os impostos. O governo foi criado para servir a população com justiça. Isso. E a gente vê justamente o contrário, né? Mas a gente Mas a gente gosta, mas sabe por que isso? Porque a gente pediu um governo totalitário. A gente pediu. Você vê que o próprio povo de Israel pediu, olhou as nações em volta e falou, eles têm rei, a gente não tem. Estão muito melhor que nós. Na verdade, eles estavam rejeitando o sistema de Deus. Então a primeira coisa que Deus fez foi dar autoridade para o povo escolher. É um Deus maravilhoso, irmão. Seu infinito conhecimento. Deus maravilhoso. Ele não impôs, falou, não, esse aqui, aquele ali. Primeiro sistema que Deus deu, ele deu autoridade para o povo escolher.
Mas tem gente dentro da igreja que acredita que o importante é dizer ao povo o que fazer. E o próprio povo de Israel também mudou isso, né? Como eu falei para vocês, eles trocaram o sistema de Deus por rei. E Deus permitiu isso? Permitiu. Por quê? Porque para Deus era importante que o povo de Israel aprendesse através das suas escolhas, para que eles se tornassem maduros, mesmo que as escolhas fossem ruins. Cara, olha isso. Eu fico chocado com Deus. É muito impressionante. Deus olha e fala, rapaz, que escolha ruim! Vai dar um ruim danado. Vocês conhecem a história, sabe que o povo se dividiu e as tribos se dividiram, 2 ficaram de um lado, as outras 10 do outro. E o povo de Israel, o governo foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não houve. Os caras simplesmente desapareceram. Mas os judeus ainda tiveram alguns reis, Ezequias, Josias, que ainda chegavam... Cadê a palavra? Cadê? Vamos botar isso aqui para... Não, acaba que ainda tinha um ou outro rei que dava um respiro para aquela população. Amém? Mas o que ele diz aqui? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados. É o que precisava para uma pessoa ocupar um cargo de liderança, amém? Mas era o povo que tinha que determinar qual era o padrão de homem sábio. Qual era o padrão de homem experimentado. O que é um homem experimentado? O que é um homem respeitado? O próprio povo tinha que descobrir. Então por que hoje a gente elege pessoas e depois a gente fala, puxa, eles são tão ruins. Na verdade, eles são um reflexo do que a gente acha que é bom. Eles são um reflexo do que a gente acha que é sábio. Eles são um reflexo do que a gente acha que é... Por isso a educação, por isso os caras têm tanto medo de fazer educação em casa. Porque como é que você vai controlar a cabeça das pessoas? Como é que você vai colocar a sua ideologia? Como é que você vai doutrinar pessoas para que elas simplesmente sejam massa de manobra? Ou como... não me lembro se foi o Stalin, se foi o Lenin, que falou que são idiotas úteis. Imagina se esses camaradas pensarem. Se eles tiverem uma noção mais clara do que é uma pessoa experiente, uma pessoa respeitada, uma pessoa sábia. Como que a gente consegue eleger pessoas que a gente elege? Pelo amor de Deus. Graças a Deus, a gente ainda é uma democracia. E que continue assim. O que é uma democracia, né? É a escolha do povo. Mas os caras se atacam entre si e dizem, não, isso não é uma democracia. Você está destruindo a democracia. Na verdade, estão se destruindo. Então, para uma pessoa ocupar um cargo de liderança, segundo os parâmetros do Senhor, ele teria que ser uma pessoa conhecida do povo. Agora, vamos no nosso sistema político, por exemplo. O camarada candidato a deputado federal. Ele tem que arrumar, 20 mil votos, vamos supor. E aí ele vai fazer campanha de Angra, de Paraty, até Quissamã, tá certo? Ele é um rostinho conhecido. Conhecido nada. Ele é só um rosto que alguém viu. Mas aqui essas pessoas tinham que ser conhecidas. Então, se o cara de Quissamã fala assim, o Mizinho é um artista famoso. Eu vou votar no Mizinho porque na novela tal, ele arrebentou, ele foi um homem honesto, blá, 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 blá. Eu vou votar no Mizinho. Sou lá de Quissamã, o Mizinho é aqui do Rio de Janeiro. Aí o Mizinho vai lá para deputado federal. Eu votei no Mizinho. Conheço o Mizinho? Não. O Mizinho me conhece? Não. Para quem ele tem que prestar conta?
do cargo dele, que é para servir a população que elegeu ele. Para quem ele tem que prestar conta? Para ninguém, só para ele. Agora, se o Mizinho é do Rio de Janeiro, mora em Jacarepaguá, você mora em Jacarepaguá, né, Mizinho? É um rosto conhecido, pelo menos de nós. E é um privilégio para a gente conviver com você. Então, o Mizinho é um rosto conhecido. E aí, fala assim, não, ó, você precisa de 20 mil votos, mas dessa área aí que o pessoal te conhece. E depois você vai prestar conta para quem? Para as pessoas que te elegeram, ele já quer que você vai bater na porta dele mesmo. Mizinho, como é que é mesmo? Você não vai votar não? Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? Eu te elegi para isso. Vai hoje fazer isso. Por que que Por que a gente está em Brasília? Tão longe. Longe do povo. Para que a gente está tão longe? Será que isso é sem querer? O MEC determina como é que vai ser, o Ministério de Educação determina o que o seu filho vai aprender. E você vai reclamar com quem? Com quem? Tu vai pegar um avião e ir lá? Com quem, irmão? Até em Brasília, longe de tudo. Mas aí é interessante que nesse texto que você leu, vem chefe de 10, chefe de 100. O negócio vai lá embaixo. Mas é de baixo. Quem determina o que é saber, o que é uma pessoa, um indivíduo respeitado, um indivíduo sábio, ou uma pessoa experiente, um cara entendido, alguém que é entendido, quem determina? As pessoas que convivem com ele. E começa de baixo, os representantes do povo. Então, representação política é um princípio bíblico. Amém? Outro tema, acordo e consenso. Olha só isso aqui. Versículo 14. Então, vós me respondeste e disseste, bom é fazer o que tens falado. Eu acho interessante o povo responder isso, né? Eu acho interessante. Moisés faz uma proposta, amém? Um sistema de governo civil, e aí o povo vira para ele e fala assim, ó, tamo junto, concordamos. Agora, tá aí um povo que concordou com pouca coisa com Moisés, né, meu irmão? Esse povo deu um trabalho, mas aqui eles concordaram. Aqui eles concordaram, consenso, unidade. Deus deixou isso aqui para a gente entender o seguinte, pô, o povo concordou. Consenso, unidade. Aqui a autoridade do povo é reforçada mais uma vez. Interessante isso. Moisés podia chegar e falar, olha, eu tenho uma orientação de Deus e a gente vai fazer isso. E esse versículo não está aqui. E eles terem feito do mesmo jeito. Porque ele era o líder daquele povo. Amém? Podia ter sido assim, mas por que tem esse versículo? Deus queria reforçar mais uma vez a autoridade que ele deu ao povo, para que a gente pudesse escolher. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, né? Você vota se você quiser, né? E é distrital. Rapaz, o que tem de cristão que não vota? Como é que pode isso? Irmão, tem que exercer teu direito de voto. É uma responsabilidade nossa. Por que nós fomos parar na mão do comunismo depois da ditadura? Porque a ditadura não preparou uma sucessão. Então, o governo, o cara que foi candidato a presidente da República, que era apoiado pelos militares, depois do Figueiredo, era o Maluf. Maluf. Não preparou quem? Ninguém. O Maluf, pelo amor de Deus. E quem era o candidato Era o Tancredo. E a gente entrou num período aí de Fernando Henrique até Dilma de comunismo. Como é que a gente foi parar na mão deles? Porque ninguém sabia o que fazer, mas eles sabiam o que fazer. Ninguém tinha plano, mas eles tinham plano. Nunca pararam o seu plano. E foram estabelecendo, parâmetro por parâmetro, devagarzinho.
implementando a sua agenda. Se tem um negócio que foi implementado no Brasil, o tal do Antônio Gramsci, meu irmão, isso daí, o que foi implementado desse camarada, ele escreveu, se eu não me engano, 2.000 páginas no cárcere na Itália, no comunista italiano. Rapaz, as sugestões dele de se infiltrar numa sociedade e implodir ela de dentro para fora. O que eu falei para vocês? Que você tem a justiça moral e a justiça civil, amém? A justiça moral, claro, vem de Deus e ela é imutável. Ela é imutável. Você pode tentar mudar o que você quiser, mas ela é imutável. Por que os caras batem tanto na moral? Por que é tão pesado na moral, na justiça moral? Quebra os princípios. Quer destruir a família. Se você destrói a família, você controla a sociedade. Os filhos não são mais teus. O que eles querem? Os filhos não são mais teus. Os filhos são do Estado. Se você destrói a família, você destrói a sociedade. E quem é que implementa os valores da família? A igreja. Você sabe a quantidade de igrejas evangélicas hoje nos Estados Unidos que tem pastores homossexuais? Eu estava vendo lá, teve um racha na presbiteriana, teve um racha na batista, teve um racha não sei aonde. Porque tem uma galera que diz, não, o que é isso? O que tem? São novos tempos. Onde que a gente está, irmão? Mas como é que a gente chega nisso? Você não chega nisso de repente. Isso é tijolo por tijolo, devagarzinho. Você vai implementando uma agenda com alvo de 100 anos. Princípio de uma nação em consenso. É bem simples. É um governo muito mais estável, uma nação muito mais estável. O próprio Jesus falou, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Amém? Então, quando você vê uma ex-União Soviética, quando você vê uma ex-Jugoslávia, quando você vê uma Venezuela de hoje, quando você vê uma Coreia do Norte, o que você está vendo é o fruto de um governo imposto sobre a vontade do povo. O que você está vendo é, eu vou impor a minha vontade em cima de você. E aí a gente vê o caos. É isso que a gente vê. Amém? Então, assim, são princípios bíblicos, né? A autoridade, Deus transfere para o povo, escolha, tá certo? A gente tem que estabelecer, votar em pessoas, né, que tenham experiência, que sejam pessoas sábias, que sejam pessoas... bom, tem um outro, eu esqueci aqui. Experimentadas. A gente tem que respeitar, né, o consenso. Não dá, entendeu? Não estou falando de respeitar o pecado, estou falando de respeitar o consenso. Não dá, eu nunca votei no PT, tá certo? Nunca me enganou. Mas o Aécio me enganou, o PSDB me enganou. Mas eu nunca votei no PT. Mas eu sempre torci, eu torcia, eu falava, cara, tomara, eu vou ficar torcendo para o piloto do avião enfiar o avião na montanha, eu orava por ele, clamava pela vida dele, para que ele pudesse puxar o manche e evitar a montanha. Agora, quando você não tem esse entendimento, o que você quer? Quanto pior, melhor. Para que se torne terra arrasada e as pessoas possam falar, puxa, eu não quero isso nunca mais. Então, Moisés agora volta, você vê, são alguns versículos que ele está dando um escopo, uma base do início do governo civil. E aqui ele está falando de juízo, né? São versículos poderosos, né? Que se a justiça escutasse, a gente teria uma justiça, eu acho que num outro patamar, né? Para atender as demandas do povo, né? Julgá-los. Então, esse versículo 16, ele fala, ouvir a causa, ouvir. Se interessa, ouve. Grande ou pequeno. Faz diferença, não pode haver diferença. Não tem distinção. Não pode haver distinção. O juízo tem que ser isento, para que você possa julgar justamente. Para que você possa oferecer a mesma qualidade de justiça a todos. Eu não sei quem aqui já usou a justiça brasileira. Eu já usei algumas vezes. E o camarada nem ouve. Nem ouve. Você quer falar? Não pode. Pode nem falar.
Então ele diz aqui, ouvir, né? Ele diz 17, julgar, não discrimineis as pessoas em juízo. Ouvir o pequeno, o grande. Não temam a face de ninguém. Interessante isso, né? Isso é o que garante a paz social, né? É o que garante a paz social. O que aconteceu, né? Jesus vira e fala assim, por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriará, né? Então esse é um dos principais sinais da volta de Jesus. Por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. Por se aumentar a iniquidade, o que é iniquidade? É a falta de justiça. É a injustiça. Então você ajuda, e o camarada depois, quando você manda ele embora, você paga os direitos dele, depois ele vai e te bota na justiça e você perde. Aí você fica chateado. Aí você ajuda de novo, você fala, não, isso não vai acontecer de novo, isso foi um caso só. Aí você ajuda, você manda o cara embora, paga todos os direitos dele, e o cara te põe na justiça de novo, você perde de novo. Aí o amor natural vai se esfriando. Você começa a olhar por causa da injustiça, você fala, poxa, desculpa, mas não dá. A sua mente, ela vai criando recursos para que você haja sem o amor natural. Oi? Numa autodefesa, num sistema de autodefesa. Por causa da injustiça, o amor vai se esfriar. Então, você imagina, por exemplo, você soltar bandidos poderosos, meu irmão. E deixar preso o cara que roubou um pão, que roubou um celular, né? Ele deve estar lá olhando e falando, puxa, isso é injustiça. Eu também deveria ser solto. Ou então eles deveriam estar presos. Você acha que ele não está pensando que é injustiça com ele? Setor jurídico é uma coisa assim muito importante. É o que vai manter a paz social. Então você destrói a justiça, meu irmão, você vai atingir o amor em cheio. Você vai atingir o amor natural em cheio. Você imagina o seguinte, né? A gente vê assassinatos, o cara vai para uma audiência de custódia, sai andando pela porta rindo da polícia. Estupros. Então ele fala aqui, ó, não discrimine as pessoas em juízo. Não discrimine. Ou seja, julgar sem distinção. Pobres, ricos, grandes, pequenos. Agora, Moisés também deixa claro uma coisa, que eles são responsáveis, porque o juízo é de Deus. E ele fala uma coisa bem interessante no 18, ele cria apelação. Ele dá direito do cara apelar. Ele diz assim, o caso que for difícil, fareis vir a mim, e eu ouvirei. Amém? Então ele dá direito do cara apelar. Eles podiam apelar em instâncias superiores. Mas o que é isento, né? O que será que é isento? Você imagina, por exemplo, se um determinado presidente coloca o advogado Eduardo como no Supremo Tribunal, juiz do Supremo Tribunal Federal. Como é que ele vai ter isenção? Fala para mim. Como é que ele vai conseguir ter isenção? Tem uma responsabilidade com a pessoa que botou ele lá. E se ele... A de poderes fica comprometida
Fica. E se ele, por exemplo, ele pode ser jogado fora com o Senado? Como é que ele vai confrontar um senador? Se ele pode ser expulso do Supremo Tribunal Federal, ter um impeachment pelo Senado. Como é que ele vai pegar um senador ladrão e falar, olha, quantos casos, quantas pessoas foram presas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e presas por corrupção? 1, 2. O que eles conseguiram de volta? Então, resumo, né? O governo é uma instituição criada por Deus. É uma instituição e essa instituição foi criada por Deus. É essencial para a vida de uma nação. É melhor um governo ruim do que nenhum governo. É melhor um governo ruim do que nenhum governo. Nenhum governo é anarquia. E a anarquia é um negócio de maluco. 2. O povo, Deus deu autoridade para o povo. 3. Caráter de um líder político é importante e deve ser considerado pelo povo nas suas escolhas. 4. O governo deve ser representativo de toda a população. 5. Uma das finalidades principais do governo é fornecer uma fonte de resoluções justas para as disputas e conflitos da população. Então teve um reformador que falou uma coisa bem interessante, que a paz não é a ausência de conflito, mas é a presença da justiça. Deus é justo e deseja ver a gente lutando por justiça. E não precisa ser lutando, dando soco nas pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades e hostes espirituais. Mas potestades, principados e hostes espirituais estão trabalhando tijolinho a tijolinho para transformar a verdade em mentira. E o que a igreja está fazendo para fortalecer a verdade e estabelecer suas bases na verdade para as próximas gerações? Rodrigo, desculpa, pode repetir aquela frase? A paz não é ausência de conflito, é a presença de justiça. Sinceramente, como cristãos, a gente deveria se voluntariar. Voluntariar o governo, o que eu posso ajudar? O que eu posso colaborar? Porque o que a gente faz? A gente se junta com o diabo para criticar, para falar mal, para usar o poder que Deus nos deu para afundar ainda mais. E para condenar ainda por cima e falar, não tem jeito. Que eu conheço um monte de gente que fala, meu irmão, o último apaga a luz. Nós somos a estratégia de Deus para discipular bairros e nações. Nós somos. E a gente tem que ser responsável por isso. Aprender a responder esse chamado. Uma pessoa. Ele falou de John Wycliffe. Uma pessoa. Cara, a Igreja Católica ficou com tanto medo desse cara que 30 anos, foi 30 anos, Mizinho? Eu não me lembro. 40 anos depois que enterraram ele, desenterraram John Wycliffe e queimaram os ossos. De tanto medo que ficaram dele. Então, uma pessoa pode fazer toda a diferença no governo. 5 tipos de governo. 5 tipos de governo que quem manda governo é quem tem poder. E quem tem poder é o exército. É quem manda no exército, é quem governa. Porque é pelo poder. Então você tem aqui, tem 5 tipos. Eu tenho o direito de governar você, porque meu pai governava você. E meu pai mandava no exército e eu tenho o direito de continuar mandando no exército. O outro tipo, eu tenho o direito de governar você, porque eu tenho um exército maior que o seu. O terceiro tipo, eu tenho o direito de governar você, porque eu tenho mais dinheiro e o meu dinheiro compra o exército. Eu tenho o direito de governar você, porque Deus me falou que eu tenho esse direito.
Ou eu tenho o direito de governar você, esse é o melhor de todos, porque eu sou Deus. Meu irmão, isso não é brincadeira, isso está por aí. Nos dias de hoje, está por aí, espalhado por aí. Tinha um cara que faleceu há uns 3 anos, que se dizia Jesus Cristo. Aí. Crescendo em Grácia, lá da América Central, não me lembro agora direito de onde é que era. Mas o cara se dizia Deus. Os caras recebiam ele e adoravam como Deus. Será que se a gente botar um presidente evangélico é o que resolve? Talvez. Melhora. Claro que melhora, claro que ajuda. Mas a gente já teve essa situação na Guatemala. A gente formou um presidente. Aliás, lá a gente forma pessoas para concorrer ao cargo de presidência da República. Mas a gente já teve um presidente que era pastor da nossa igreja. E a gente teve vários membros do conselho que eram pastores da igreja, ministros, pessoas do executivo. Melhorou a Guatemala? Não. É um sistema. Não é um presidente. A gente achava isso. A gente achava que, agora sim, agora a Guatemala... Meu irmão, hoje você vai comprar uma aspirina na farmácia na Guatemala, tem um cara com uma escopeta na porta. Você vai abastecer o teu carro, tem um cara com uma escopeta no posto de gasolina. Na igreja tem lá. Na nossa igreja, lá na nossa igreja, tá? Na nossa igreja. O cara que ajuda o carro lá tinha uma escopeta nas costas. Então, o que adianta, né? Adianta tijolinho a tijolinho. O comunismo tentou na força. Não deu certo. O que eles fizeram depois? O Antônio Gramsci foi lá, criou lá o livrinho dele lá, Os Escritos do Cárcere, mais de 2.000 páginas de informação de como se infiltrar na sociedade. Aí teve um camarada americano que pegou isso, e esse cara é que traduziu para o sistema atual, chama Saul Alinsky. Alguém já ouviu falar nele? Saul Alinsky, tem uns 2 livros, viveu na década de 30, 40, 50, 60, por aí, e ele aprendeu com o pessoal do Al Capone a como se manter invisível. Ele criou essas ONGs que tem por aí. O Barack Obama e o Barack Obama e a outra candidata, a última candidata a presidente, Hillary Clinton, eram funcionárias do time dele. George Soros não sei. Mas o que esse camarada, para vocês terem uma noção, no livro dele tem um livro que está na internet, tá? Depois eu vou passar para vocês. Tem é revolução por revolução. Porque a base, por exemplo, do comunismo, ela foi totalmente destruída. A base econômica que estruturou o comunismo foi totalmente destruída pela escola liberal de economia austríaca. Os caras provaram que o que estava escrito ali, né, a mais-valia e todos os fundamentos econômicos, que não tinha como dar certo. Eles provaram isso. Então, como é que você continua um sistema de governo onde a base dele está totalmente destruída? Está provado que dá errado. Como é que você continua um sistema de governo? Revolução por revolução. Então esse Saul Alinsky, por exemplo, no prefácio do livro dele, na cara de pau, ele bota lá: eu quero homenagear o primeiro grande revolucionário, que é muito mal interpretado, o primeiro grande revolucionário da história, Lúcifer, que pelo menos tem seu reino. Tá lá no livro dele, irmãos. Nem disfarça, né? Não, nem disfarça. E foi esse cara, faça amor, não faça guerra. Faça amor, não faça guerra. Com coisas assim, né? Teve um camarada que falou o seguinte, né? Você me deixa eu controlar Hollywood e eu vou controlar a nação. Me dá as criancinhas e elas nunca mais vão... Eles já sabem, eles sabem.
Os caras estão trabalhando tijolinho a tijolinho, não adianta pegar só um presidente, é ele que vai resolver. Graças a Deus, a gente levanta as mãos para o céu, irmão, para o teu presidente que a gente tem hoje, porque podia ser outro. Ele estava no caminho. Isso. Podia ser outro. Tem uma frase do Gramsci que eu acho que define bem: não ataque os soldados, não atirem nos tanques, corrompam as mentes. Olha aí. É isso. É isso. E a igreja que tem a solução, que tem a verdade, está dormindo. O que a gente faz? A gente não age, a gente reage. Os caras implementam os seus planos, implementam a sua agenda e a gente fala, puxa, não, mas o aborto está errado. Aí daqui a pouco isso vai se filtrando, irmão, se filtrando na mente das pessoas, o cara vai se acostumando com aquilo. O que tem? Pastor homossexual, o que tem? O cara está me falando que em Boston, a gente está falando de 3% das igrejas de Boston são igrejas que não tem um pastor homossexual. O que é isso? Não tem. É. A governança tem que estar a serviço do povo. São servos civis. Esse é o, literalmente. E o governo tem autoridade para fazer cumprir a lei. Quem forma as leis? São representantes do povo. Se o povo é ignorante e não sabe escolher, se o povo não consegue julgar o que é uma pessoa sábia, o que é uma pessoa experiente, cara, a gente tem o Tiririca, deputado federal. A gente tem o Alexandre Frota, deputado federal. Isso não é brincadeira, gente. Entre outros, o Sérgio Cabral queria ser presidente da República. Então você, né? Se você move o poder para longe do povo, você gera o quê? Dependência. Se você gera o poder para longe do povo, você gera dependência. Ao invés de você gerar o quê? Autoconfiança. Por que o americano está tão baseado na liberdade? E por que os caras atacam tantas famílias? Porque se você ataca a família, você destrói a sociedade. Quem dá os parâmetros? O que eles olharam? Ele fala, cara, porque há uma guerra travada contra Deus, irmãos. Sim. Não é tudo que se levanta em favor de Deus. Teve alguma nação, né, na história recente, que fez o trabalho de evangelismo que fez o americano? Que protegeu Israel como protegeu o americano? Agora, você acha que você vai convencer um americano a ser comunista? Você tem que corromper a mente deles. Então, se você corrompe a lei moral... Outro dia eu escutei um camarada, né, que ele estava falando que a gente aqui, a gente teve o Darcy Ribeiro, né, que foi um comunista que estabeleceu um parâmetro para dominar a educação. Lá, eu esqueci o nome da pessoa, mas eles tiveram uma pessoa também que fez o mesmo trabalho, né? E para você ter uma noção, hoje, eles tiraram o nome Deus, tudo que é em nome de Deus, né? Por exemplo, a história dos Estados Unidos, ela foi fundada sobre um ato, né, que eles consideram um ato que Deus agiu ali, né? E sempre foi contada dessa forma. Hoje eles tiraram isso. Eles já não ensinam mais isso. Não ensinam dessa forma. Desde a década de 90 é crime federal falar sobre criacionismo numa escola. Crime federal falar de criacionismo. Olha só isso. Na Califórnia, você já não pode mais falar menino ou menina, porque você ofende o que não é. É uma lei. Como é que a gente chega nisso, gente? Porque você depravando, você destruindo a lei moral que Deus criou, você desestabiliza a família. Mas como é que você vai destruir a lei moral? Você precisa se infiltrar na igreja. Por que o Lula quer se infiltrar? Você acha que ele vai chegar numa igreja e começar a pregar? Lógico que não, gente. Ele vai apoiar todo tipo de deturpação silenciosamente.
Com calma. Tem tempo. O diabo tem tempo. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que é maligno. Não tem como você ser comunista e cristão, é impossível. Não tem como. São antagonistas, meu irmão. Eles estão lutando. O comunismo é Deus é o Estado. Agora, você pode não ter noção, né? Você pode não saber, você não tem informação. Tem muita gente que é massa de manobra. Agora, quando você começa a estudar um pouquinho, você se dá conta disso. Contra a família, contra a igreja, contra Deus, contra tudo, não tem como... Agora, essas coisas todas são fáceis da gente entender. O que é difícil? Fazer o povo querer ser responsável. Assumir sua responsabilidade como cristão ou como cidadão. O que a gente pensa? Eu quero uma solução imediata. Talvez um ditador gente boa, talvez um ditador cristão, um ditador evangélico. Isso, e aí pronto. Eu quero receber o quê? Transporte de graça, almoço de graça, saúde de graça, educação de graça, remédio de graça, roupa de graça. Mas quem é que vive assim? Quem vive assim? Isso, os escravos vivem assim. Os totalmente 100% dependentes vivem assim. O escravo não precisa ser responsável por nada. Ele é escravo. É um órfão. Então, o dilema da gente reconstruir uma nação passa pela dinâmica social de liberdade com responsabilidade. Amém? Eu acho interessante quando a Bíblia diz Jesus cumpriu a lei. Que isso? Eu não sei não. Se eu fosse Jesus, mas ele é Deus. Você sabe o que significa Jesus cumpriu a lei? Apesar dele estar acima da lei, ele cumpriu a lei. E por que tem pessoas que se acham acima da lei? Agora, qual que é a nossa lei hoje? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amém? E sermos como Jesus foi sobre a terra, como filhos. Então, o reino de Deus ele é construído de dentro para fora. De dentro de nós para fora. E não se trata de controle, mas de disciplina. Será que a gente tem disciplina? Os discípulos lá quando estavam orando, pô, vocês não conseguem vigiar? Vai chamar a galera para ser intercessor, meu irmão. Vai chamar o pessoal para vigília. Vai chamar o pessoal para se posicionar na guerra. Chama. Chama para a responsabilidade. Chama para a responsabilidade dentro da igreja, do servir. Então, o que a gente tem que, na verdade, fazer? Se preparar para fazer boas escolhas. Agora, como é que você mede o seu sentido de justiça? Pelo que você está oferecendo e pelo que você está recebendo. E aí você... Não, o fulano roubou bilhões e bilhões e está solto. E eu recebi... Estou preso por causa de um chinelo. Quem são os principais assassinos do mundo? Como medimos o nosso senso de justiça? Pelo que oferecemos e que pelo recebemos. E você quer ver isso? É só você ver lá os trabalhadores na vinha. Jesus saiu, aí botou um pessoal para trabalhar o dia inteiro, botou um pessoal para trabalhar meio-dia, botou um pessoal para trabalhar 1 hora. Aí ele resolveu dar para todo mundo. Os caras, peraí, mas o que eu estou recebendo?
Olha o que eu dei, olha o que eu estou recebendo. Olha o que ele deu, olha o que ele está recebendo. Isso é justo? Então, quem são os maiores assassinos do mundo? Os corruptos. São os maiores assassinos do mundo. Os grandes ditadores, os comunistas, maiores assassinos do mundo. Agora, eu gosto de algumas frases, né, de Martin Luther King, por exemplo, que ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Edmund Burke falou: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Se a igreja é escapista, e se a igreja... Cara, como que isso entrou na igreja? Como que entrou? Olha só para os apóstolos. Olha para Atos dos apóstolos. É claro que eles acharam que Jesus ia voltar no mês seguinte, no ano seguinte. Tudo estava acontecendo muito rápido. Jesus morreu, 3 dias depois ressuscitou, daqui a pouco subiu aos céus, eu volto já. Eu vou voltar. É claro que eles achavam, mês que vem está aí. Vende tudo, vamos vender tudo. E vamos botar aqui nos pés dos apóstolos. E vamos criar uma sociedade até Jesus voltar. Aí começou a perseguição. Os caras queriam ficar ali esperando ali. Mas é até os confins da terra. E se não tem perseguição, não tem tribulação, não tem problema, os caras não fazem nada. Eu gosto de uma frase de Albert Einstein que diz assim: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Qual a solução? Restauração da nossa mentalidade cristã, transformação da mente. Isso requer tempo, esforço e convicção. Resiliência, disciplina. E a gente buscar realmente uma transformação da mente. Sem ela, como é que a gente vai entender os propósitos de Deus? Romanos 12:2 diz que e não vos conformeis a este mundo, ao sistema maligno, aquilo que foi implantado na mente das pessoas. Porque você acha que o principal demônio que a gente luta é aquele que fica estribuchando dentro da igreja, irmão? Olha o que os caras estão apanhando no lombo lá por estar tentando mudar conceitos que foram implantados, pensados para distorcer, para roubar, matar e destruir. O cara da educação lá, outro dia eu ouvi ele dizer que acho que o governo federal tem 600 mil funcionários, 300 mil estão na educação. Por quê? Mais do que o exército? É isso? Porque o cara quer um exército, ele quer formar pessoas que pensem... Por que não é proibido no Brasil você fazer homeschooling? Eu não sei se é proibido, mas é... Proibiu, o STF proibiu. Por quê? Precisa controlar a mente das crianças. Porque na escola ele vai daqui a pouco, nos Estados Unidos já tem. O cara pode entrar em banheiro de homem, banheiro de mulher. Na Inglaterra já tem, eles acham maneiro, a gente evoluiu. Tu tá lá no banheiro de homem, entra uma mulher. Quer dizer, na verdade, banheiro... Você entra, olha assim, vê um mictório. Aí você entra no banheiro, entra uma mulher. Lei moral, porque quando você destrói a lei moral... Mas para destruir a lei moral, você precisa destruir a igreja. Que são os grandes defensores da lei moral. Mas se a igreja não tem estratégia, não tem plano, não vigia, não acompanha, só quer ir embora... que se expor desse mundo, não sou eu o responsável? A igreja está há 2.000 anos pregando a salvação. Isso. Paulo chega em Atos 20, 27 e diz assim: não vos deixei de apresentar o evangelho completo. Pois é. Provérbio 29:2 diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, quem deve estar no governo também? Os justos. Quem são os justos? Os filhos. Não está falando de evangélico, está falando dos justos. Então, quando eu penso, por exemplo, nas áreas de influência, eu penso em criar uma agência de missionários para as áreas de influência. Para a gente poder ter plano, ter estratégia, e tijolinho por tijolinho.
traçar os planos de Deus para a nossa nação, essa nação extraordinária. E qual é o nosso ponto de referência? É o céu. Mateus 6,10. O céu é o ponto de referência. Enquanto a gente acha que está de fora do reino, a gente está olhando, tomara que eu vá para o céu, entrar no ônibus da salvação. Mas quando a gente se dá conta que a gente está dentro do reino, a gente já habita nas regiões celestiais, a gente tem uma outra referência. Uma vez que a gente tem isso em mente, né, a gente busca uma sabedoria através do Espírito Santo. E aí você frutifica naturalmente. Amém? Essa escola de missionários, esse curso vai fazer? É isso aqui que não tem direito? Não, uma vez que a gente tem isso em mente, né, que a gente está dentro do reino. Não, a escola de missionários vai dar influência. Porque uma coisa é você formar um político, outra coisa é você ter uma missão na política. Vai elaborar uma? Não, a ideia, na verdade, quando o segundo ano da escola, quando eu oro, né, eu sinto o Senhor falar isso comigo, o alvo é enviar pessoas que tenham missão nessas áreas, são missionários, nós somos missionários, a gente está aqui como missionário. Agora, o que é o missionário que não sabe para onde ir, que povo alcançar, o que tem que fazer, o que é o missionário que faz isso? É nada. É nada. Qual a influência que ele tem? Zero. Ele senta no banco e espera o dia que Jesus chamar ele e ele vai para o céu. Então, qual a solução? É a luz do Senhor brilhando através dos seus filhos. Olha isso aqui, ó. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Indivíduo, amém? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é quem crer e for batizado, é o indivíduo. Mas em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. É fazer discípulo das nações. É fazer das nações discípulos. Como? Pessoa a pessoa. E como é que a gente faz isso? Isaías 61:5 diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Essa é a igreja poderosa. A gente tem igrejas gigantes hoje com influência mínima. Porque o que está em foco? Fazer outra igreja, fazer outra igreja, fazer uma igreja maior. Mas se você pegar a igreja de Atos, você tem várias igrejas pequenas com uma influência muito poderosa. Aqueles que estão sacudindo o mundo chegaram até aqui. Aonde que a gente está escutando isso? Nos dias de hoje? Aonde que a gente está escutando pessoas que estão apavoradas? Porque eu e você estamos vivos. A gente tem que combater um bom combate na mente. Primeiro, com certeza. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas ao teu redor. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas gentios virão a ti. Amém? Então assim, gente, posicionamento, escolha, resiliência, disciplina, alvo. Eu não sei vocês, mas eu me considero um missionário. Antigamente eu achava que o missionário era uma pessoa que ia para o país tal, para a cidade tal. Cara, eu sou missionário. Aí fala, missionário urbano. Não sou missionário urbano de nada, sou missionário do reino. E nós todos somos. Mas qual é a missão? O missionário tem uma missão. Qual é a missão? Aí precisa saber qual é a missão. Que área? Porque você tem os missionários de região, mas você tem os missionários de partes da sociedade. Quem vai pregar, por exemplo, para os caras que estão destruindo a nossa sociedade? Quem vai pregar para eles? Quem vai amar essas pessoas?
Deus vai levantar pessoas para amar essas pessoas, para pregar para eles. Tem gente indo para países islâmicos pregar, várias pessoas. Deus está convertendo muita gente. Agora, você vê, por exemplo, os países islâmicos, né? Você vê que eles estão dominando a Europa com natalidade. Tendo 10 filhos. Os caras olharam e falaram assim, eles só têm um filho, 2 filhos? Tenho 10 filhos. Nem tem. Eu nem tenho. Eles têm cachorro, gato, às vezes não tem nem filho. Tenho 10 filhos. A Alemanha e a França já é irreversível. Com 15 anos vai ser muçulmana. Já pensou? Agora a Bíblia diz também, 200 homens da tribo de Isacar sabiam ler o templo. Eu creio que nós somos dessa tribo de Isacar. Amém. Nada para o Senhor é impossível. Amém. Quem vai? Amém. Mas a gente pensa, eu vou para a Europa, beleza. Mas e o Brasil? Também precisa. Também precisa. O nosso vizinho precisa. Saber ler o templo, não Quem? precisa rir. Você precisa saber o que é. Quem vai pregar para os cristãos que estão pensando só em ir embora? Quem vai? Descobrir a área de influência, né? Onde Deus quer te usar. Quem vai pregar para os juízes? Quem vai interceder por eles? Falar, Satanás, larga, tira as patas daí. Quem vai compartilhar palavras de conhecimento para eles? Quem vai ganhar favor e influência através de honra? Quem vai ser o Daniel dos nossos tempos? O Neemias? Quem vai? Amém? Então, assim, quem vai resgatar as famílias, né? Quem vai educar as crianças? Esse cara teve uma ideia sensacional. Eu falo para todo mundo, né? Falo para um amigo meu. Você pega aqueles joguinhos, né, de celular, uma porcaria, né? Demônio, não sei o quê, é uma droga. E ele teve uma ideia de criar joguinhos bíblicos que a criança vai aprendendo ali e vai ganhando, né, passando fase, mas com coisas que vão dar ensinamentos para ela, que a mãe vai dizer, meu filho, joga esse joguinho aqui, meu filho.